Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o livro Se Eu Morresse Amanhã, da Fabiana Ferraz, que foi lançado esse ano pela editora Morgue. E antes de começar eu queria dar dois recados. Nós estamos no final da campanha do anuário Rocket Pages lá no Catarse. Faltam só 9% da última vez que eu vi. Então corra lá, conheça a campanha se você não a viu ainda, se você não me ouviu falando sobre, e conheça ali as recompensas e apoie, porque vai ser um projeto que vai ser lindo, né, ter ele em mãos. Outra coisa é que meus contos estão disponíveis na Amazon, depois você pode ir lá conferir. E vamos falar um pouquinho sobre O Se Eu Morresse Amanhã. Ele é um livro que ele é um mistério policial com um clima noir que se passa no Rio de Janeiro nos anos 50. Então, a primeira vez que eu li algo da Fabiana foi justamente no Rocket Pages, né? Que ela venceu um dos desafios. E eu gostei bastante da escrita dela e agora tive a oportunidade de ler o romance dela. Bom, antes de falar dos personagens, eu queria falar sobre a ambientação. Ela escreveu um livro que se passa 70 anos atrás, no Rio de Janeiro, e ela fez um trabalho tão apurado de pesquisa que você realmente é transportado para aquela época. É, o linguajar das pessoas, as expressões, a descrição dos lugares, e é feito tudo de uma maneira assim tão sutil através, né, das experiências que os personagens vão tendo, que você realmente é transportado, e eu me senti ali imerso naquele Rio de Janeiro durante a leitura. Inclusive eu tentei fazer aqui, né, um clima meio no ar, mas enfim, não sei se deu certo. Bom, esse Rio de Janeiro ele vai ter ali rodas de samba, periferia, casas noturnas, praia. É muito interessante ver todo esse trabalho que a autora teve para fazer isso. E eu aprendi que é feio, né, comparar autores, mas quando eu li A Sombra do Vento do Carlos Ruiz Zafón, que eu fui transportado para Barcelona, eu tive essa mesma sensação ao ler o livro da Fabiana. É, Adoro livros que fazem isso comigo, me transportam para um outro local, para uma outra época e faça com que eu me perca ali. É como se eu estivesse vivendo uma realidade paralela naquele lugar. E nós vamos ter o protagonista que é o Liao Fei, que ele tem uma descendência oriental e ele é um homem de negócios. De negócios ilegais? Sim, mas assim, ainda assim negócios. Ele tem uma certa influência sobre pessoas, tem contatos, ele circula por esse circuito de casas noturnas e boates. Então ele conhece cantoras, empresários, jornalistas, pessoas da sociedade carioca que frequentam, né, esses locais. E ele tem ali o meio que um império, né, um pequeno império que ele formou com os negócios dele. E ele trabalha sempre por trás do pano, querendo dizer assim que ele ninguém sabe da identidade dele. É, o nome dele não é vinculado em jornais, esse tipo de coisa, ele não sai nas notícias. Para ele é muito mais vantajoso ele ser completamente anônimo. As pessoas conhecem ele, mas né, ele não é divulgado. E ele tem um caso com a Ninette. E a Ninette é uma cantora de boate, que vai acontecer uma coisa com ela durante o comecinho do livro, que vai desencadear aí todos os acontecimentos do restante do enredo. Enquanto o Liao busca por respostas para desvendar todo esse mistério, nós vamos acompanhar ele então em lugares onde pessoas estão viciadas em drogas, locais onde as pessoas estão compondo samba, jornalistas, essas boates. Então é bem gostoso esse clima. Quando a gente pensa, né, em um policial no ar, a gente pensa, sei lá, em Las Vegas, em Miami, em cidades americanas, em Detroit dos anos 50, não sei. E é muito bacana ver toda essa temática, todo esse clima ser transportado para uma cidade brasileira, tropical, em pleno verão, e ver como isso funciona muito bem. Ela conseguiu usar um molde que existe, né, desde muito tempo, e aplicar todos esses itens, né, característicos da nossa cultura. A escolha do personagem principal ser descendente de oriental eu achei muito bacana, porque é uma coisa que eu não tinha visto particularmente, ou não me lembro de ter visto. E a gente vai circular por esses locais do Rio de Janeiro: praia, periferia, convento, enfim, apartamentos. Então é bem bacana. O Liao, ele vai nos levar durante toda essa jornada, né, em busca de respostas, e eu fiquei tão imerso
durante a leitura que eu não me liguei assim em ficar especulando qual poderia ser a resposta no final. Eu realmente fui assim levado pela mão pela autora e fui acompanhando o enredo, acompanhando o que estava acontecendo. Pelo próprio conjunto de personagens, eu acho meio difícil você torcer pra alguém ali, porque são pessoas ali que têm uma moral bem duvidosa. Mas é muito interessante ver como que esses personagens interagem entre si, como eles interagem ali com o meio onde eles vivem. O Liao, ele é não aproveitador, mas ele tem o seu jeitinho ali de conseguir as coisas, ele é muito conquistador, ele vive por esse, ele tem esse prazer, né, da conquista, e ele não quer compromisso. E nós vemos personalidades muito bem definidas em todos os personagens que aparecem no enredo. Desde a empregada do Liao até os outros personagens que têm o maior destaque na trama. E, enfim, eu acho meio difícil falar sobre o livro sem falar, sem estragar muito a experiência de leitura, porque qualquer informação que eu der aqui a mais do enredo pode ser um spoiler pra você, então eu vou me ater a isso mesmo, né? Ambientação riquíssima, personagens bem desenvolvidos, uma coisa que foge aí do que eu costumo ler, não tenho o costume de ler esse tipo de romance policial no ar, então foi uma experiência bem agradável, me tirou da minha zona de conforto. Eu acho que muita gente pode se beneficiar dessa leitura também. Uma coisa que eu gostei bastante é em ver como a autora conseguiu escrever um livro que se passa 70 anos atrás, como eu disse, e que tem, óbvio, né, traços ali de machismo e racismo, e ela conseguiu descrever seus personagens fazendo coisas erradas, mas mesmo assim deixar claro durante a narrativa a criminalidade, né, do racismo, do machismo, e foi muito assim, sei lá, eu acho que dá um orgulho na gente enquanto leitor ver autores atuais fazendo esse tipo de trabalho. Porque é muito fácil você escrever um personagem péssimo com atitudes péssimas e simplesmente falar, mas o personagem assim não é o que eu penso. Mas eu acho que existem outras maneiras. Você pode escrever o pior personagem e mesmo assim deixar super claro na sua narrativa que o que ele tá fazendo é errado. Caso, né, alguém surtado leia e acha que ele tá fazendo alguma coisa certa. Mas enfim, eu vou deixar então os links aqui. Conheçam a escrita da Fabiana, é uma escrita que realmente te envolve e é bem diferente do que eu estava acostumado a ler, como eu disse. Então, às vezes eu até não consegui. Eu tenho certeza que depois que eu terminar esse vídeo eu vou falar, nossa, eu podia ter falado tal coisa. Mas é que é realmente uma experiência assim fora do comum, fora do que a maioria dos leitores está acostumado a ler. E, gente, né? Um policial se passando no Rio de Janeiro, no ar, com esse clima, sabe? Essas mulheres bonitas cantando nas boates e esses caras de terno andando naquele sol de 40 graus. É muito bacana de ver isso. Então, conheçam o trabalho da Fabiana, não se esqueça de conferir lá nos links. Você pode adquirir a versão física, a versão digital, e depois avalia também o livro lá na Amazon, que isso é super importante para os autores, ok? Até a próxima, deixa seu like, compartilha, deixa aqui seus comentários. Até a próxima leitura.